porque ele exalta a figura de Jesus como nosso pastor. A Bíblia deixa muito claro que Jesus, ele é o bom pastor que morreu pelas suas ovelhas. Mas ela mostra também para nós que Jesus, ele é o grande pastor que vive pelas suas ovelhas. E mais do que isso, a Bíblia aponta Jesus como um supremo pastor que voltará para buscar as suas ovelhas. E esse Salmo 23, ele, para nós como ovelhas do Senhor, ele traz muita bênção, muito benefício, muitos privilégios de saber que nós somos ovelhas do Supremo, né? Não só do bom, mas do grande e do supremo pastor, que é Jesus. E ele começa dizendo, quem escreveu foi Davi. E Davi, quando Deus manda que Samuel fosse ungir o novo rei de Israel, Davi estava lá no campo, mais novinho, mais fraquinho, pastoreando, era um pastor de ovelhas. E ao escrever esse salmo, ele sabe perfeitamente os cuidados que uma ovelha precisa, dos perigos que uma ovelha corre. E assim ele escreve o Salmo 23, lógico, inspirado pelo próprio Espírito Santo. E ele começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aqui já tem duas coisas magníficas para nós. Ao dizer que o Senhor é o meu pastor, nós estamos afirmando que o Senhor, que é o nosso pastor, ele é divino, ele é Deus. Ele é o Deus autocriador, autoexistente, onipotente, onipresente, criador, sustentador, mantenedor de todas as coisas, o nosso Salvador. Que esse pastor nosso, ele é aquele que é o Deus da aliança, o Deus que chama, o Deus que tem todo o poder, o Deus que resgata. Ele é divino, ele é autoexistente, ele é onipresente, está com todos. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso pastor, um pastor que é divino. Mas ao mesmo tempo que ele é divino, ele é pessoal. Porque você diz assim: o Senhor é o meu pastor. Esse pastor que é divino, esse Deus que é grandioso, esse Deus que é maravilhoso, cheio de graça, cheio de amor, de bondade, de verdade, não está lá longe lá da gente, não vive longe da gente. Ele é um pastor pessoal. Por isso que a gente pode dizer: ele é o meu pastor, porque ele nos conhece, ele sabe quem nós somos cada um, ele sabe, ele nos conhece ainda no ventre da nossa mãe, né? Assim como Jeremias, por exemplo, Deus fala: ainda quando estava no ventre já te conhecia, antes que saísse da madre eu já te conhecia. Então o Senhor nos conhece desde pequenos, desde o dia que a gente nasceu, foi gerado. Ele sabe do dia que a gente chorou, ele sabe do dia que passou aperto, ele sabe do dia que a gente perdeu alguém. Esse pastor é tão pessoal que ele nunca deixou de nos amar, de estar perto, de nos conhecer. E ele nos conhece perfeitamente. Ele sabe exatamente quem nós somos, ele sabe exatamente as aflições. Muitas vezes a gente guarda aqui e blinda para ninguém tocar e ninguém sabe, mas ele sabe, ele conhece, ele sabe todas as coisas, ele conhece o nosso coração. Então é muito bom saber que o Senhor, que é divino, que é todo grandioso e poderoso, ao mesmo tempo ele é pessoal, porque tem prazer em se relacionar, tem prazer em estar próximo, perto, e até mais do que isso. Para aqueles que têm Jesus no seu coração, ele habita em nós, ele é tão pessoal que ele está dentro de nós. Isso é fantástico, isso é tremendo. E isso nos ajuda a entender e trazer segurança para a nossa vida, do quão importante é saber que eu sou ovelha, que eu tenho um pastor que é todo poderoso, mas que me conhece e se preocupa comigo. E aí vem alguns privilégios. Davi escreve alguns privilégios de sermos ovelhas do bom pastor. E no versículo 2 ele vai dizer assim, ó: ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso.
Se tem uma bênção que nós temos e que é um privilégio nosso de ser ovelha do Supremo Pastor, é descanso. Ele não só nos conduz, né, como ele diz aqui, a pastos verdejantes, águas tranquilas ou águas de descanso, como ele traz paz, ele nos dá paz no vale. Veja que descanso nesse mundo aí estressado que a gente vive é uma coisa que as pessoas procuram. Tem muita gente que não dorme mais. Tem muita gente que compra descanso na farmácia, né? Vai lá, dá um remedinho desse que eu preciso descansar e dormir. Mas nós estamos falando de um descanso que vem do Senhor sobre a sua ovelha. Porque nós, como ovelhas, nós somos fracos, nós temos deficiências, a gente precisa de um cuidado. A ovelha por si só, ela se perde, por isso que ela precisa de um pastor. Ela não se alimenta direito. E a primeira providência que Deus nos dá, como ovelhas dele, é descanso. Eu vou começar uma frase, vocês vão terminar, vou fazer um coral aqui assim, daqueles power, né? Agora, assim. Você só termina a frase que eu vou dizer. Mas se eu falasse, ó, não sei mais o que fazer. Estou no fim das minhas forças. Por que a gente sabe isso? É uma frase simples. Pode ser uma frase simples, mas está na ponta da língua essas respostas. Porque a gente recebe uma carga de estresse diário. Ninguém aqui ganha nota 10 todo dia. Ninguém aqui recebe elogio todo dia. Ninguém aqui vai trabalhar e é um mar de rosa no teu dia. Ninguém aqui recebe um telefonema para receber elogio todo dia. Então a gente está recebendo isso todo dia. E isso tira nossa paz, isso tira nosso descanso, isso faz com que as pessoas tremam às vezes. Porque uma coisa é deitar, outra coisa é dormir, acordar renovado. Tem gente que fica só rolando. Quem nos dá descanso verdadeiro é o Senhor. Ele vai refrigerando aqui a nossa alma, como ele diz no versículo 3. Ele diz, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Então, descanso é um bem que muita gente, o mundo está atrás. As pessoas querem relaxar e não conseguem. O mundo é estresse, é estressante. As pessoas no Brasil hoje, eu não sei nem te falar, mas toneladas de comprimidos anti-estresse são vendidas por dia. Quer dizer, é trânsito, não precisamos nem falar muito aqui, né? E que a gente não vê no trânsito aí o dia todo, o pessoal xingando, matando, e assim vai. Então, é uma bênção saber que isso é um privilégio que a gente tem como ovelhas do Supremo Pastor, que é descanso. E a gente precisa de descanso, né? Descanso aqui, ó, na mente, descanso no corpo, descansar, mesmo em meio ao turbilhão de coisas. E aí ele continua dizendo, há uma segunda bênção aqui para nós, que fala sobre direção. Ele fala assim, ó, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Você tem uma certeza, você sabe que a ovelha animal, ela é um animal míope, não sei se vocês sabiam disso. As ovelhas, não foi à toa que ele escreveu sobre a ovelha aqui. A ovelha não enxerga mais que 8 ou 10 metros de distância. Bem, então se ela estiver comendo aqui, tiver grama verde ali e aqui não, ela não enxerga, ela precisa do pastor para conduzir. Ela precisa do pastor para conduzi-la até os pastos verdejantes, como diz aqui, que é o Senhor que nos conduz. Então a direção da nossa vida vem de Deus. E toda vez aqui que a gente resolveu andar pelos nossos próprios pés, pelas nossas próprias pernas, talvez a gente andou em caminho aqui, que o resultado foi desgaste, cansaço, ou frustração, ou problema. Porque nem sempre os nossos caminhos vão desembocar em lugar bom e coisa boa. A gente pensa às vezes que a gente sabe, não, deixa comigo, eu que vou, deixa comigo que eu sei o caminho. Mas a palavra de Deus para nós
ela serve como placa em autoestrada. O pessoal que anda de moto também, a maioria ou não, mas de carro todo mundo já viajou, lógico. Quando você está numa estrada, tem lá as placas, vira à esquerda, vira à direita, velocidade, subida, declive, aclive, não é assim? Para que servem essas placas? Para nos ajudar na condução, no caminho que a gente está. Né? Quando você sai do caminho e se perde, eu acho que todo mundo já fez isso, estava indo para a praia, errei a entrada, perdi a saída, saí do caminho. Qual que é a placa que você procura? Retorno. A Bíblia para nós, ela é como uma placa de retorno na nossa vida, que nos alerta sempre se a gente está ou não no caminho. E Jesus lá no Evangelho de João, versículo 14:6, ele disse: eu sou o caminho. Para andar no caminho certo, quem vai dar a direção é quando eu estou em Cristo. Quando eu tenho Jesus na minha vida, aí os meus caminhos, meus lagares serão perfeitos. Então nem sempre a gente